Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero comentar sobre Gênesis capítulo número 35, versículo número 7. Mas antes de mais nada, convido você a se inscrever em meu canal, curta e compartilhe este vídeo. O texto a qual fiz menção nos diz assim: E edificou ali um altar e chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Bem, o texto de Gênesis 35 e 7 tem especificamente duas orações, né? A primeira oração é uma oração principal, que abre ali no caso como a oração principal, né, a narrativa do texto no versículo número 7, dizendo: edificou ali um altar e ao lugar chamou El-Betel. Mas daí vem uma pergunta: por que Jacó edificou ali um altar e chamou de Betel? A segunda oração explica o motivo. Diz assim: porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Então, a segunda oração é uma oração subordinada, uma oração dependente, que tem como finalidade trazer notas explicativas, referente à oração principal, no caso, ao qual ela está associada e relacionada sintaticamente falando. Mas eu quero fazer alguns apontamentos sobre a oração subordinada, que é a segunda oração, que no texto hebraico nos traz a seguinte leitura, que diz assim: Kisham Nigelu Elaiv Hailuhem, que traduzido literalmente é: porque ali revelaram-se para ele os deuses. Então essa segunda oração aqui, ela traz uma leitura distinta de que temos comumente nas nossas traduções cristãs. Como podemos primeiramente identificar que ela é uma oração subordinada? Porque ela começa com a conjunção que, associada a um verbo aqui, que ela está na temporalidade do aspecto verbal katal, né, no caso, que se encontra no tronco nifal, né, que indica uma ação passiva. Quando temos tipicamente este tipo de estrutura, menciona uma oração subordinada, no caso, uma oração dependente, referente e relacionada à primeira oração, que é a oração principal. E, como eu já mencionei, ela traz uma leitura divergente das nossas traduções, porque as nossas traduções dizem que Deus se revelou a Jacó. E no texto em hebraico, sintaticamente, gramaticalmente falando, diz que os deuses se revelaram a ele. A regra é simples e objetiva. O verbo aqui, nigelu, ele se encontra, como já mencionei, na temporalidade do aspecto verbal katal, no tronco de fala, que indica ação passiva, na terceira pessoa do comum plural, que literalmente se traduz como revelaram-se e não como se revelou. Mas revelaram-se para ele, Nigelu Elai, revelaram-se para ele, revelaram-se para Jacó. Quem se revelou para ele? Hailuhim, os deuses. A regra, como eu disse, é objetiva e clara. Se temos o substantivo Elohim e o verbo que está associado a ele, adjetivo ou particípio, for plural, logo o substantivo Elohim deve ser traduzido numa forma plural. Se o substantivo, particípio ou adjetivo for singular, o substantivo Elohim, que está condicionado e subordinado a esse outro elemento gramatical, deve ser traduzido como singular. Como aqui temos, no caso, um verbo que se encontra no plural, logo o substantivo Elohim, dentro do texto ao qual ele está relacionado e associado de forma direta, deve se subordinar e deve ser condicionado a ser traduzido numa forma plural. Isso gramaticalmente falando e sintaticamente falando. Então a tradução correta e coerente que o texto nos proporciona pela leitura do texto hebraico maçorético diz assim, porque ali revelaram-se para ele os deuses. Aqui de uma forma mais correta, de uma forma mais ampla. Então nós temos, esta é a leitura que nos traz o texto hebraico maçorético, referente ao texto de Gênesis 35, capítulo número 35 e versículo número 7, mostrando que quem se revelou para Jacó foram os deuses e não Deus. O que eu queria compartilhar nesta ocasião com vocês era isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.